Hoje o Dicas da Gigi está aqui na rua mais europeia da cidade, é a Rua Félix da Cunha, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. E eu tô aqui, sabe para quê? Para mostrar para vocês um bistrô europeu com um toque belga, que é um charme e vale a pena ser visitado. Vamos conhecer mais? Então, já sabe, vem comigo. O Antwerp é um bistrô extremamente intimista. Sabe aquele cantinho bom assim para conquistar a esposa, a namorada, o namorado, o esposo, contar um segredo para as amigas? É perfeito para isso. E ainda por cima ele é comandado por ninguém mais, ninguém menos que o chefe Caco Zanck, ele que teve restaurante na Bélgica, gente. Olha só. Quer saber mais? Então já sabe. Vem comigo. Gente, vocês sabem que aqui no Dicas da Gigi eu só mostro quem é fera, né? Aqueles empresários que estão fazendo a roda girar, como eu gosto de falar, né? Que estão fazendo o Rio Grande acontecer. Então, é claro que agora eu estou aqui com meu amigo, o chefe Caco Zanck, que vai me contar um pouquinho dessa história aqui do Antwerp, desse restaurante bistrô charmosésimo aqui do bairro Moinhos de Vento. Tudo bom, Caco? Tudo bem, Gigi? Então me conta, assim, olha, 1 ano quase de casa, é isso? Nós estamos fazendo já 1 ano aqui em Porto Alegre já. E eu estou super contente que as coisas estão acontecendo, as coisas começam a engrenar assim depois de 1 ano. Então isso para mim é maravilhoso. Com certeza, né, gente? Com certeza. Não é fácil empreender, a gente sabe, né? Ainda mais aqui. Poxa, é muito difícil. Realmente. Só para quem é empresário para saber todas as dificuldades que a gente tem, né? Mas a gente tem que lutar e tem que fazer o nosso Rio Grande crescer, se desenvolver, ser cada vez mais lindo. É isso aí, incentivando o turismo, enfim, todas essas coisas, né, Caco? Então, o pessoal que vem aqui no Antwerp, o que tu acha que eles buscam? Eu já falei aqui que é para conquistar a esposa, a namorada, contar um segredo para as amigas, para os amigos. Eu acho que é um lugar bem ideal assim para date. É um lugar que eu escolheria se tivesse que fazer uma date e vim aqui, porque eu acho um lugar super charmoso, à luz de velas à noite. Então, é um bem intimista. E eu acho que as pessoas vêm porque se sentem bem, se sentem em casa, elas gostam da comida, elas gostam do atendimento, sabe? Então isso aí tudo é um conjunto de coisas que faz acontecer. E essa decoração aqui, gente, porque a gente entra aqui, é uma caixinha de surpresa, esse negócio de falar, né? Cada cantinho é instagramável, né, chefe? Isso é verdade. A gente tem, por exemplo, a nossa parede feita por Eduardo Bronizac, que é de borboletas, que é belíssima, é um trabalho lindo. Que ele fez 6 horas trabalhando para fazer, e ele faz tudo manual. E a maioria da decoração também são coisas minhas, que eu já tenho através dos anos, que viajei bastante, morei muitos anos na Bélgica. Então são coisas que eu fiquei guardando e hoje estão tudo aqui. E eu acho que a ideia é essa, que as pessoas sintam em casa, pessoal. Se sintam felizes, se sintam bem, tem aquele aconchego de casa. A gente tem a lareira, sabe? Tem nossos terraços, é um lugar super agradável. E tem uma comida também aqui com uma assinatura desse chefe, gente, que eu vou contar pra vocês. É divina. Chefe, como é que é feita a escolha, assim, do cardápio? Me conta. Tu muda os pratos? É sempre igual? Como é que é isso em 1 ano? Eu tenho um cardápio que eu mudei em 1 ano 4 vezes, tá? No cardápio principal. Mas como a gente tem um menu executivo de terça a sexta, tá? E aos sábados nós temos a nossa feijoada, agora no inverno, que vai até outubro, tá? Que é um buffet, assim, super gostoso. Então,
todos os dias tem um prato diferente. Sabe? Sim, tem para todos os gostos, né? E as pessoas podem ver o que a gente tem no Instagram. Nos stories eu publico todo dia qual o menu daquele dia. Já passa aqui o Instagram, aproveitando que a gente já está falando nisso. Antuérpia, _, bistrô, _, arte. Muito bem. E eu fiquei sabendo que aqui tem, na verdade, são 3 andares, é isso? Tem o térreo, né, que é a entrada, tem essa parte aqui e nós temos a galeria que seria no 2º ou no 3º andar, tá? É uma galeria de arte que funciona também como? É uma galeria de arte que funciona normalmente. Atualmente estamos com a exposição de fotos minhas que eu fiz de Antuérpia, inclusive com a apresentação do hoje mais famoso artista belga, tá? Que é o Patrick Conrad, e ele é um super artista. Bacana, a gente vai lá conferir depois, né? E a partir de agosto a gente vai ter cada mês uma exposição. Agora, em agosto, vai ter da Eliane Santos Rocha, que é uma artista super conhecida aqui do Sul também, que está mostrando o seu trabalho aqui no Antuérpia. Muito bem. Então, gente, eu fiquei sabendo que eu vou experimentar um prato aqui no Antuérpia. Olha, ouvi dizer que eu vou experimentar isso. Eu fiz um prato, pessoal, que eu gosto bastante, que é um risoto de camarão, tá? Que eu vou com limão, sabe, com especiarias, é super especial. E eu e a Gigi, claro, a Gigi que já conhece um pouco o cardápio daqui, vamos experimentar também, né? É isso aí, já tô com água na boca. Dá só uma olhada nesse risoto de camarão que o chefe Caco Zanchi me trouxe e eu vou ser obrigada a provar. Gente, olha só essa delícia! É bom demais, é bom demais. Bom, conversar com o chefe Caco Zanchi é sempre assim uma caixinha de surpresa, porque ele é cheio de história para contar. Então, eu quero, chefe, que tu nos conte como é que foi uma certa história tua com Alain Delon. Claro, eu vou contar para vocês. Eu fui morar na Bélgica, né? E aí eu trabalhava como set designer na época, porque eu trabalhava também como ator, fiz algumas peças lá, inclusive também. E um certo momento, Jacques Deray, que é o grande diretor que fez todos os filmes do Alain Delon praticamente, acabou me convidando se eu queria trabalhar como set designer. Ele assistiu uma peça que eu tinha feito e aí me convidou para trabalhar no novo filme dele que chamava Les Us en Peluche, que é uma obra baseado numa obra do Georges Simenon, que é um dos grandes escritores belgas. O que significa esse nome? Les Us en Peluche é o urso de pelúcia. O urso de pelúcia, muito tá? Uhum. Porque ele deixava sempre um urso de pelúcia para as amantes. Oh, meu Deus, sabe? Olha interessante. Ele era um médico casado, mas tinha suas escapadinhas aqui e ali. E aí, mais ou menos era um policial, assim, filmado em Bruxelas, mas muito interessante, porque as casas eram magníficas. Eu decorei, inclusive, a casa dele no set do personagem e como, assim, a clínica dele, que era em 2 bairros luxuosíssimos, assim.
E eu coloquei uma coisa bem interessante, que eu coloquei muitas obras de artistas gaúchos, como Eliane Santos Rocha, eu coloquei obras da Vera Chaves Barcelos. Que maravilha, né? Johnny Veiga Vieira, porque eu acho que eu tinha muita obra, eu tinha galeria de arte na época também lá. Olha só. E aí eu levava minhas obras para... prestigiava os gaúchos. E prestigiava os artistas gaúchos num set internacional, né? Isso aí. E como é que foi essa experiência com ele, assim, com a figura do Alain Delon? Tu convivia bastante? Como é que era isso? Ele ia só filmar, o filme durou 9 meses, tá? E uma gestação, né? Mas ele ia só 10 dias por mês para filmar. Então ele filmava esses 10 dias e ia embora. Mas uma coisa, ele era uma pessoa bem difícil, tá? Eu acho que a idade deixou ele mais... como é que eu vou dizer? Mais rancoroso com a vida. E ele tinha um filmes incrível do ator que fazia ele jovem nas cenas de sexo. Ah, meu Deus. Porque era um cara jovem, com um corpo belíssimo, o cara tinha a cara dele, inclusive, tá? E ele humilhava muito o menino. Ah, é? Tá? Que é uma pena, né? Porque o guri era um ótimo ator e ele também foi um grande ator. Imagina um super sex symbol, né? Sim. Alain Delon. Agora só para cenas de sexo já não dava mais, né? Tá? É bom. Só de símbolo, tá? Bom, isso deixa quieto. E aí o menino que fazia, o menino tinha um corpo escultural, né? Tá? E era foi muito interessante. Ele não era uma pessoa fácil, vamos dizer assim, mas foi uma experiência muito boa, porque afinal ele foi um grande ícone do cinema mundial, né? E para currículo de vida, né, chefe? Que momento isso participar. Imagina quantas pessoas não queriam ter tido essa experiência que tu teve, né? Sim. Isso aí não é qualquer um, hein? Isso é verdade, mas eu também lutava muito para conseguir as coisas. Né? Mas acho que tá tudo escrito, né? Claro. Acho que o universo sempre conspira a favor, né? Isso é verdade. Mas, falando na Bélgica, chefe, como é que foi, por que tu resolveu ir para a Bélgica especificamente? Como é que foi essa tua história? Porque lá tu também fixou residência. Sim. E montou também umas casas, né? Sim, super eu tive restaurante, tive galeria de arte, tudo lá. A ideia não era a Bélgica. Fui morar em Londres. Mas aí eu me apaixonei em Londres. Sim. E aí acabei indo para a Bélgica. Muito bem. E deve ter sido uma experiência linda também, né? Foi muito bonita. Foi uma experiência maravilhosa, sabe? E eu me apaixonei pelo país, por tudo, principalmente por Antuérpia, Áustria, onde eu morava. E era muito gostoso. E o fato de se tornar um chefe de cozinha na Bélgica, lá gaúcho, na Bélgica, como é que foi a aceitação, como é que foi tudo isso? Foi muito legal, porque eu sempre gostei de cozinhar. Quando eu tive o Teatro Mágico aqui, a Cantina de Zanck, lá nos anos 80, que foram, tipo, o Teatro Mágico foi... Super conhecidos também aqui, né? Foi considerado um dos 60 bares ícones do Brasil, entendeu? E aí eu gostava muito de cozinhar, e lá eu me especializei mais, estudei mais. E acabei montando uma cafeteria, depois montei um restaurante. Como eu sou apaixonado por arte, resolvi montar uma galeria de arte também. E eu me dava muito bem com a secretária de Cultura da cidade, então a gente tinha um relacionamento muito bom com o governador também. Então a gente acabei... Conquistando a Bélgica, né? Conquistando a Bélgica. A gente vê por todas as matérias, enfim, que já saíram a teu respeito, inclusive de lá, né? Sim, várias, assim, isso saía muita matéria mesmo. E quem quiser conferir essas matérias pode vir aqui no Antuérpia também, porque tá tudo aqui, né? Sim, as matérias estão todas aqui. É bem interessante, pessoal. E aqui no Antuérpia a gente também percebe essa tua relação muito forte com a arte. Cada cantinho aqui no Antuérpia a gente enxerga alguma obra diferente, né? Diferenciada também. E aí eu quero fazer um convite para ti, já aproveitando, né? Dia 26 de agosto a gente está fazendo um ano. E aí eu vou abrir uma nova exposição, uma coletiva, que vai ter Bina Monteiro, vai ter Johnny Veiga Vieira, Arminda Lopes, vai ter o Alex Gama do Rio de Janeiro, Eliane Santos Rocha. Nossa, só os tops. E o Brito Velho. Que legal! Então eles vão fazer uma coletiva aqui, que vai ser a coletiva que vai abrir no dia dessa festa, e vocês estão convidados. Claro também, que eu venho, com certeza. Pra vocês virem. Muito obrigada, claro. E eu acho que vai ser muito interessante, porque olha, a gente conseguiu um ano, não é fácil, viu? Não, e um ano cheio de trancos e barrancos de forma geral, né? Porque a gente passou por várias coisas nesse... A gente passou por várias coisas que a gente continua passando por algumas coisas. Isso. Mas, gente,
confie, vai melhorar. Isso aí, a roda tem que girar e a roda não para, né, A roda chefe? não para. É Ainda isso mais aí. com a Gigi aqui, não para nunca, gente. Comigo não para mesmo. Chefe, aqui no teu restaurante sempre acontecem eventos também, né? Sim. Como é que funciona? Assim, tu recebe eventos diversos de fora, tu cria os eventos, como é que isso tudo funciona? Às vezes eu crio, por exemplo, agora no dia 10 nós teremos os Dia dos Pais aqui. Olha, vai ter o que? Almoço ou jantar? Vai ter almoço e jantar, as pessoas têm que reservar, já estou colocando inclusive no Instagram. Antuérpia Bistrô Arte, que é bem importante. Vocês ir lá e ver o que a gente publica também, toda a parte executiva que a gente tem aqui. E eu crio sempre. Eu consigo fazer, agora podemos fazer um aniversário para 60 pessoas. Olha! Nós vamos usar inclusive a galeria lá em cima para colocar uma mesa, fazer a mesma decoração daqui. Que interessante, que vai ficar lindo! Para esse aniversário. A gente vai usar toda a parte esse terraço de fora, o terraço da frente. Vai ter um músico tocando também. Então é uma coisa que a gente sempre tem possibilidades de fazer aqui, tá? E é um evento sentado. Olha que nós somos pequenos, mas eu acho que é muito interessante esses pequenos eventos que a gente consegue dar um cunho mais gostoso, sabe? Mais, sei lá, é uma coisa mais intimista, que é um pouco a ideia do Antuérpia. A gente faz diversos tipos de eventos, tanto jantares temáticos, como aniversário, casamento. A gente faz um pouco de tudo. Isso aí. Não, aqui no Antuérpia é legal porque a casa se adapta, né? Sim, tem a área externa, que eu adoro, ali que a gente acabou de conversar ali, mas tem também essa área aqui como a gente pode chamar, do primeiro andar. Sim, do salão. Na verdade, do salão. E tem também as outras áreas ali em cima que... Sim, tem a galeria de arte. Tudo se... Eu acho que tudo se interliga. Exato. E a gente pode fazer desde eventos um pouco menores, com 20, 30 pessoas, até eventos com 50, 60, que é o máximo que a casa conseguiria suportar. Mas eu acho que isso aí é interessante, vocês vêm conversar comigo, claro. A gente tem tudo se cria. A gente tem muitas possibilidades, tá? Inclusive para criar o menu que eu crio com um preço ótimo, pessoal. Tá? Venham até o Antuérpia. É isso aí, ó, vem pra cá. Falei antes, aqui no Antuérpia, cada cantinho é instagramável, cada cantinho tem um toque diferenciado que o chefe dá aqui no Antuérpia. E eu encontrei agora no meio do caminho esse leão aqui, que eu achei pra mim uma das peças mais lindas da casa, e eu fiquei sabendo, né, chefe, que esse leão aqui veio de Londres, olha só, veio de longe. Na verdade, né? É que nem esse quadro aqui também, que ele é muito interessante, porque foi uma exposição que eu fiz em Antuérpia, tá, no Museu de Arte, que tinha a bandeira do Brasil no chão com penas das cores e a bandeira da Bélgica. As pessoas passavam e quando terminou a exposição eu cortei esse pedaço e fiz essa obra. Olha só, e casou super bem aqui no contexto todo, né, do restaurante. São as cores da Bélgica, vermelho, amarelo e preto. E preto. Lindo demais. Daí eu tenho coisas de viagem, um pouco de tudo, né? Isso aí. Eu acho que é isso que dá vida, que as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas quando vêm aqui, entendeu? Porque as coisas têm uma razão de ser. Isso é muito importante. Gente, o chefe não é muito fofo. Também, pessoal, tem essas bonecas aqui que eu acho muito interessantes. Elas são bonecas iranianas, tá? Que eu consegui de uma senhora que morava em Bruxelas, que resolveu me dar. Que lindo! Ela fazia essas bonecas, tá? E essas aí são bonecas de 1930, 1940. Então é muito interessante esse trabalho. E eu acho que isso que dá vida a um lugar, sabe? Um pouco de tudo. É um pouco da história, né, chefe? Aqui tem toda a tua história. Esse aqui já é de Veneza, sabe? Que é um arlequim de Veneza. Tu mesmo trouxeste de lá? Sim. Então tem um pouco de tudo, né? Nós temos aqui o
Laçador também, né? A gente tem, ali tem os reis da Bélgica hoje, que na época eram os príncipes da Bélgica. E temos também aqui o Santo Antônio. Atenção, atenção, pessoal que quer casar. O Antuérpia está abençoando essa união. E venham comemorar aqui, né, pessoal? Isso que é mais importante. Venham comemorar no Antuérpia. Gente, eu falei que tinham diversas matérias aqui sobre o chefe, desde a época lá da Bélgica e fora aqui no Brasil, tem São Paulo, tem Rio Grande do Sul, tem tudo aqui. Chefe, tudo isso aqui são matérias da Bélgica, é isso mesmo? Isso aí são algumas, né? Essa aqui foi quando eu abri a galeria, que o título é Este Samba Galeré Open de Deuro em Aust. A primeira galeria do samba, porque a ideia deles de Brasil é samba, né? Não de arte. Então eu abri e colocaram esse título. Então eu tenho várias matérias de todos os artistas que eu levei para lá, entendeu? Que isso aí é muito interessante. É muita coisa, chefe, que legal. Eu levei quase 60 artistas do Brasil. Essa aqui é uma matéria que saiu no Le Figaro também. Caco Zanck, Mettre le cinéma dans vos assiettes, que eu coloco cinema nos pratos. Tá? Olha só que legal. Tá? Então isso é uma matéria bem interessante. Isso aqui é uma matéria que saiu também no Le Figaro, quando eu tive meu restaurante em Salvador, que foi considerado o mais bonito de Salvador na época. Tá? Tem um pouco de tudo, né? Essas algumas coisas que... Um pouco. É que quando os príncipes da Bélgica, antes de se tornarem reis, eles passeiam por todo o país, de cidade em cidade. E nessa época eu morava em Aalst, que é uma cidade perto de Bruxelas, e eu não tinha muita grana para fazer publicidade, né? Então o que eu imaginei? Bom, vou botar na fachada do meu restaurante, do meu café, boas-vindas ele nos 3 idiomas, em português, em francês e holandês. E coloquei. E essa foto saiu em todos os jornais do país. Olha. Eu fui o único estrangeiro que fez isso, homenageando os futuros reis da Bélgica, que depois tem uma foto deles aí já como reis hoje, me agradecendo por tudo que eu tinha feito, inclusive. Que sacada genial, hein, chefe? Isso aí foi legal. Isso aqui foi uma mesa de cinema que eu fiz como é que eu vou te dizer, na França também, em Barneville. Aqui um pouco de tudo, de coisas que eu fiz aqui, também falando sobre a minha gastronomia. Aqui quando eu trabalhei também como chefe no restaurante italiano, então Vila Alba, tinha um pouco de meu restaurante na Bélgica, eu tive 3 restaurantes na Bélgica, então é um pouquinho de tudo, né? Para vocês terem uma ideia. Tinha uma matéria que saiu da Beth Duarte na Zero Hora, do meu restaurante em Bruxelas, o primeiro restaurante, em Bruxelas não, em Antuérpia, desculpe, o primeiro que eu tive lá, entendeu? Gente, o importante é ter história para contar, né? E o chefe Caco, olha, tem história aqui, é o que não falta, viu? Parabéns, chefe. Parabéns pelo teu trabalho. Sensacional. Sou fã de carteirinha. Obrigado. Eu que agradeço a tua presença aqui, né? Abrilhantando a nossa casa, né? Querida. E aí, gostou de conhecer comigo o Antuérpia, esse bistrô europeu em pleno bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre? Então anota o endereço, Rua Félix da Cunha, 1143. Já sabe, convida a esposa, namorado, o esposo e vem pra cá. Aberto ao meio-dia até o último cliente. E aí, onde será que eu vou estar amanhã, hein? E agora, se tu tem uma marca, um produto que acha que eu deva conhecer, me chama e vem comigo. Aquela aberturinha? Tá. Então pega em mim primeiro, só pra gente não revelar. Depois quando eu for eu não revelar nada. Momento latino. Oi, oi, oi. Oi, tá me ouvindo? Fala, chefe. Oi. 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 Ela até piscou. E eu fiz em 3 idiomas. Não tinha dinheiro pra fazer publicidade, né? Olha só. Depois disso estourou. Peraí. É que esse aqui é grande. Negócio.
desliga esse Fio troço no bolso. Vamos pra cá um pouquinho, ó. Aí. Mas conversa comigo, então fica olhando pra lá. Conversa comigo, assim, vamos falar uma... Vai ficar aqui, chefe. Vai muito pra trás, eu não consigo aqui, ó, por causa do... Tá? Vamos conversar aqui, ó. Vamos começar aqui, batendo um papo descontraídamente. Tá.